Nossa piscina de imersão, uma mini piscina, serviu bem por 3 temporadas e espero que continue nos alegrando nos dias quentes por muito tempo. A peculiaridade deste reservatório é que ele é composto em 90% por espuma de poliestireno extrudado. Poliestireno extrudado é aquele isopor laranja. A construção da piscina de imersão é muito simples, leve e barata. Nestas imagens, vemos a primeira temporada na piscina de imersão mini. Você pode não só se refrescar muito bem, mas também usar a água aquecida pelo sol para regar a horta. Com a ajuda de uma bomba muito barata chamada Rusheiyok, organizei uma irrigação conveniente tanto para a horta quanto para o gramado. Fiquei tão satisfeito com a piscina de imersão que, no mesmo ano, construí um caminho até ela, também feito 90% de espuma de poliestireno extrudado. No ano seguinte, comprei uma bomba submersível mais forte. Com a ajuda dela, rego os canteiros elevados, cujas bordas são 90% de espuma de poliestireno extrudado. Nestas imagens, Cooper está prestes a começar a terceira temporada. Logo após a construção, lancei um vídeo. Fiz o que pude para contar sobre todas as etapas dessa obra. Se você conseguir dobrar o Penoplex, pode considerar que metade do trabalho já está feito. Ele tem só 3 centímetros de espessura. Com o tempo, olhando na internet, comecei a encontrar vídeos em que entusiastas de bricolagem repetem a minha experiência. E nem sempre eles fazem isso tão bem quanto eu. Natália Pereverzeva, do canal homônimo, fez uma ótima versão desse tipo de ofurô. O acabamento decorativo é simplesmente fantástico. Mas assistindo ao vídeo dela, percebi que em alguns momentos, que para mim foram fáceis, para ela não foi nada simples. Natália é uma blogueira famosa, faz vídeos interessantes, por isso fiquei sabendo das dificuldades dela. E quantos outros artesãos caseiros que não gravam vídeos também podem ter enfrentado dificuldades parecidas. E a gente não sabe nada sobre isso. Talvez seja porque eu estou sempre com pressa. Não prestei atenção a alguns detalhes do processo de fabricação. Por isso, quero corrigir isso e estou publicando urgentemente um vídeo depois de assistir ao qual essas banheiras mini piscinas vão começar a dar certo. Mesmo para quem nunca segurou nada mais pesado que uma colher. Vamos por partes. Olá, este é o canal Canções de Yasha Kosiak sobre inovações baratas. No início, usei uma lâmina de serra separada para dar textura áspera às folhas. O EPPS é um material frágil à flexão. Se você colar tela de fibra de vidro com espuma em um lado das células de construção, o material pode ser dobrado manualmente. Primeiro, vou dobrando um lado aos poucos. Depois, vou dobrando o outro lado aos poucos. Depois disso, passo para o meio. Após dobrar a placa, recomenda-se mantê-la curvada por 30 minutos. A malha cumpriu sua função e pode ser removida, mas ela é reutilizável. Acho que não tenho mãos fortes, mas ano passado dobrei o Penoplex facilmente. E vou dizer para vocês, é preciso fazer um certo esforço. Talvez o desejo de se livrar logo do calor tenha me dado mais força. No geral, não tem complicação, tudo está no vídeo. No total, dobrei 8 folhas sem quebrar nenhuma. Na 8ª, fui ainda mais habilidoso. Como vocês podem ver, isso não é mágica de edição de vídeo. E não tem nenhum truque aqui, está tudo diante dos seus olhos. Só ao fazer um banco de jardim com 90% de poliestireno expandido tive problemas. As folhas quebraram 2 vezes. Mas lá exigiam raios bem pequenos e curvas. Natália também não conseguiu dobrar o isopor, ele sempre quebrava com ela. E ela só conseguiu obter uma forma arredondada, colando pequenos pedaços de isopor entre si. Quando decidi fazer uma colmeia redonda de isopor, fiz um dispositivo simples usando um palete. Este é um dobrador de isopor. Com ele, é possível dobrar o isopor em um raio muito pequeno. E se realmente for uma questão de força nas mãos, com o dobrador de isopor esse trabalho fica muito mais fácil. Com ele, o poliestireno expandido pode ser enrolado como rolo. Para esclarecer tudo de uma vez por todas sobre a curvatura desses materiais, vamos para os dias atuais. Ouvi que muitos tiveram problemas ao dobrar o Penoplex cinza Tecnoplex. Vamos verificar isso agora. Dou uma textura áspera em ambos os lados da folha de teste com uma serra para madeira, tudo igual ao laranja. Corto um pedaço de tela de fibra de vidro do tamanho da folha. A segunda amostra de teste também será cinza, já áspera, feita de poliestireno extrudado.
Uso tela de fibra de vidro de qualidade que não desfazem fios, produzo fios separados. É recomendável deixar a cola descansar alguns minutos, depois colo a tela na primeira amostra. Analisando o vídeo da Natália, me pareceu que ela economizou na cola de espuma. No começo, recomendo não economizar na cola. Quando você pegar prática, depois de dobrar pelo menos 2 ou 3 folhas de tiras, pode aplicar a cola com menos frequência. Estou colando no segundo exemplo. A tela realmente precisa ser colada e não só colocada de qualquer jeito. Coloco o primeiro exemplo na dobradora de espuma. Momento da verdade. A folha quebrou muito rápido. Parece que realmente pode haver problemas ao dobrar o poliestireno expandido cinza. Vou dobrar mais longe da borda. Pelo que sinto, o material cinza é mais rígido do que o laranja. É preciso fazer mais esforço. Também não gosto do estalo frequente. De vez em quando, uma empresa de pequeno porte racha. Realmente, há algumas rachaduras visíveis a olho nu, mas, em princípio, é possível dobrar. Não vai dobrar em um raio pequeno, mas em um raio grande, como o necessário para a banheira dá tranquilo. O veredito é que o material é condicionalmente adequado. Coloco imediatamente uma amostra de teste áspera no dispositivo. Galera, agora sim é outra coisa. Ele dobra tão bem quanto o laranja e não apresentou nenhum sinal, nem pequeno, de rachaduras. O veredito é que ele dobra com qualquer raio, assim como o laranja. Já que estamos nessa, vamos tentar dobrar também o isopor branco comum. Já queria testar isso há muito tempo. Aqui está uma folha de isopor de fachada, densidade 25. Esta é uma folha densidade 15 perceptível ao toque. Esse conteúdo é novo, então uso muita cola, especialmente nos lados curtos. Nas bordas, a tela deve ser colada da forma mais perfeita possível. É o que minha intuição me diz. Tenho certeza de que é possível inventar um dobrador de espuma aprimorado para o qual nem será necessário colar a tela previamente. Para pequenas necessidades domésticas, a maioria de nós precisa dobrar apenas algumas folhas, então não vejo sentido em se preocupar em fazer um dispositivo avançado. Colar a tela não leva muito tempo. Galera, o isopor de densidade 25 é simplesmente sensacional, é um prazer dobrá-lo. Todas as amostras têm 3 centímetros de espessura e dobram perfeitamente.
Mas o isopor branco, ao contrário do poliestireno expandido, não tem absorção de água zero. Então a ideia de usá-lo também como impermeabilização pode não funcionar, mas para pequenas formas arquitetônicas criativas, serve perfeitamente. O veredito é que serve muito bem. Depois de remover a malha e dobrar, é preciso remover e desdobrar o material com cuidado. E aqui está o isopor de densidade 15. Pela sensação, ele dobra muito facilmente, mais fácil do que todos os anteriores, mas não quer permanecer dobrado. O veredito é que, em princípio, pode ser usado, mas com cautela. Não é bom apressar a remoção da malha dele. O isopor de densidade 25 é excelente. Recentemente conheci um mestre e músico incrível chamado Mikhail. Nos vídeos ele mostra que é possível criar instrumentos musicais para crianças e adultos em poucas horas, usando sobras de isopor e madeira descartada. Mikhail me contou que muitos povos, inclusive os bielorrussos, tinham no passado violinos populares de diferentes formas e com nomes variados, que atualmente foram esquecidos. É um erro pensar que esses instrumentos musicais populares têm um som primitivo que não se compara ao som. Em nenhuma orquestra de instrumentos populares bielorrussos se toca violinos populares. Mikhail está tentando corrigir essa injustiça. Aconteceu que os violinos feitos de isopor podem competir em sonoridade com muitos violinos clássicos. Deixo o link para o canal desse homem extraordinário abaixo do vídeo. Voltamos novamente a 3 temporadas de banho atrás. Para evitar erros nos primeiros protótipos experimentais, não tenho preguiça e corto os restos de espuma. 8 folhas curvadas e 4 folhas retas. Todo o poliestireno expandido que será necessário. Ao colar, tento aplicar a cola com cuidado. Aplico em uma borda, aplico na outra. E para garantir ainda mais, faço uma faixa entre elas. Dessa forma, a junta de cola fica mais resistente do que o próprio material. Para que as folhas não se desloquem, sempre pressiono com peso. A 4ª folha eu corto ao meio no sentido do comprimento. Quando a cola de espuma endurece, corto o excesso. Com um pedaço de madeira, fiz um compasso improvisado. Desenho um círculo com um raio de 1,50 m. Corto 1/4 de um lado da folha. Por enquanto, não há detalhes especiais, tudo está claro no vídeo. O principal é não economizar na cola. Em alguns lugares, as folhas curvas não queriam colar exatamente na linha, então tive que recorrer à força de fixação dos parafusos. A espuma endurece rápido, por isso corto logo. Usei, mas na verdade vendia, pois inventar era minha obrigação. Depois precisei de uma impermeabilização elástica bicomponente. A marca dela está no vídeo. Eu tinha sobras. Comprar esse tipo especialmente sai caro.
É vendido em grandes volumes, mas você precisa de bem pouco. Com certeza dá para escolher outro também. Diferente do isopor branco, o APPS não absorve nem permite a passagem de água. Por isso, a ideia fixa é usá-lo como principal impermeabilização e vedar apenas as juntas que podem deixar passar água. Depois de endurecida, essa impermeabilização permanece elástica. Passei o produto nas juntas por dentro e por fora. Como as placas ainda são feitas à mão e são flexíveis, e o Penoplex Ogiba ainda não tinha sido inventado, a circunferência não ficou perfeita em todos os lugares. Fixei com espuma enquanto a placa estava solta. Impermeabilizante grosso racha ao secar. Por isso, preciso corrigir com uma ferramenta mais precisa. Depois, uso uma tela de fibra de vidro para reboco com 1 metro de largura e malha de 5 por 5 milímetros. Corto um pedaço de 5 metros e reduzo a largura para 70 centímetros. Faço franjas de 20 centímetros. Coloco a tela sob a futura banheira. Contorno e corto, deixando mais ou menos a espessura da parede, lembrando que ela tem apenas 3 centímetros. Preparo a mistura adesiva que uso para rebocar isolamento térmico de isopor, espuma extrudada e lã mineral. A franja permite que o reforço chegue ao fundo e forme uma camada contínua. Nunca estudei resistência dos materiais, mas entendo que um cilindro é mais resistente que um paralelepípedo. Assim, uma cuba redonda será mais resistente que uma retangular. Sua forma curva permite distribuir uniformemente a tensão por toda a superfície quando submetida a uma força. Em uma mini piscina paralelepípedo, a tensão se concentra nos cantos e bordas. Com a mesma carga e material, a tensão em um cilindro é bem menor, tornando-o mais resistente à deformação e ruptura. Por isso escolhi sem hesitar o formato redondo. Mas também reforço cuidadosamente com uma malha. Quando usei a impermeabilização para vedar as juntas, não acreditava muito que conseguiria obter um reservatório totalmente hermético de primeira, mas queria muito testar. A altura atual é só metade da banheira. As bordas ainda serão elevadas e mais juntas precisarão ser vedadas. Por isso, se o reforço interno não foi feito em toda a borda, a banheira ficou mais pesada. Para não quebrar a borda frágil que ainda não está protegida pelo reforço, viramos com cuidado, tentando não apoiar muito na borda. Assim, levantamos um pouco. Na verdade, não para frente, assim mesmo. Trancamos a borda traseira. Obrigado. Vou vedar as juntas por fora. Corto uma faixa de tela com 5 metros e 20 centímetros de comprimento, já que o comprimento externo da circunferência é maior que o interno. Na largura, não corto a franja, faço um pouco menor, cerca de 45 centímetros de largura. E rebocar e reforçar a superfície com tela de fibra de vidro é um processo realmente muito envolvente. Natália e o filho mais novo, Germano, notaram isso em um vídeo recente no canal Canções de Yasha Koziak. Construiu facilmente o galpão de utilidades. O galpão de utilidades é feito em 90% de isopor branco comum, não mais de poliestireno expandido, extrudado, tornando a tecnologia ainda mais barata, pois o isopor branco custa menos. Nós não estamos parados.
E aqui o meu trabalho lembra o trabalho de um oleiro. Só que na cerâmica clássica a peça gira e o oleiro fica parado. Comigo é o oposto. A vida me faz girar. Aplico a cola com uma desempenadeira e uma espátula média. Para nivelar a superfície, uma espátula larga é ótima. Outra etapa fundamental é preparar a base. No vídeo anterior dei pouca ênfase a isso, por isso quero chamar especialmente a sua atenção para esse ponto. Na Natália, junto com o fundo e as bordas, apareceu uma rachadura, provavelmente justamente por causa de uma base fraca ou irregular. No calor, a camada fina de reforço seca rapidamente, é recomendável umedecê-la. Mesmo uma banheira compacta, tipo mini piscina, tem 2 metros cúbicos de água, ou seja, 2 toneladas mais o peso dela. Passa de 2 toneladas, o peso não é brincadeira. Se um dos lados afundar de forma desigual, há risco de danificar até materiais de construção resistentes, como uma piscina de concreto que pode rachar. Por isso, removo a camada fértil do solo e coloco areia de rio. Sem preguiça, molho bastante para compactar e faço questão de compactar bem a base de areia. Além disso, tento deixar a superfície de areia nivelada o mais horizontal possível. A banheira mini piscina ficou mais pesada, aumentando o risco de quebrar a borda desprotegida ao virar. Mas deu tudo certo. Devido ao rápido aumento de peso do recipiente, decidi transportá-lo para o local de instalação. Trabalhar sob o todo foi conveniente. Com a altura das bordas, a piscina pode ser difícil de transportar. Aqui está mais uma vantagem do formato redondo. A invenção da roda por nossos ancestrais nos levou ao que temos hoje. Antes da roda, as pessoas viviam devagar e em harmonia com a natureza. Havia caça e plantas para todos, a terra era um paraíso. As rodas inventadas começaram a girar. Surgiu a ganância, a sede de lucro, o trabalho assalariado, a mania de conquistar novos territórios e escravizar povos sem rodas. Às vezes percebo como um jardineiro trabalha para outro. Entendo perfeitamente que isso não é por causa da pobreza. É apenas uma forma de protesto. Como o motocultivador e o trator também funcionam com base na roda, estou começando a criar o segundo nível da piscina. Ele vai dobrar o volume dela. Para fixação temporária, não hesito em usar parafusos. Os furos deles serão facilmente vedados depois, já que ficam próximos às juntas. A forma redonda novamente não está perfeita o suficiente. Por isso, instalei ripas temporárias para corrigir o formato circular. Quando a impermeabilização secou, apliquei a camada de reforço até o topo. Na verdade, eu não acreditava muito que conseguiria fazer um reservatório hermético de primeira, usando apenas as propriedades do poliestireno estrudado para não deixar passar água. Eu tinha mais esperança de que o reservatório ficaria resistente o suficiente para segurar a água. Por ser um sopromotor intuitivo, entendi que o poliestireno estrudado, reforçado dos dois lados, vira um compósito com efeito sanduíche. Se a banheira suportar a água, mas vazar, vou considerar uma impermeabilização interna. Se vazar muito,
vou encomendar um revestimento interno de policloreto de vinila. Com esse revestimento, o custo antes baixo vai subir bastante, pois o policloreto de vinila sob medida custa muito mais que os materiais usados até agora. Estou preparando a argamassa para azulejo mais barata para o acabamento externo da piscina. Aplico a argamassa uniformemente. Espero algumas horas e com um pedaço de arame dobrado, faço os sulcos entre as pedras improvisadas. Aqui o principal é não vacilar. Se a cola endurecer, o trabalho será bem mais difícil. Usá-la fresca é muito mais agradável. Escolhemos a opção de acabamento mais simples, mas existem infinitas possibilidades. Continuo reforçando também por dentro. Desta vez, a paleta de cores ficou por conta da minha esposa e da minha filha. Eu só apliquei um verniz acrílico tonalizado para a pedra na superfície externa. Para a borda, utilizei pedaços de tubo de esgoto de 50 milímetros. Depois, um inscrito do canal Canções de Yasha Kosiaka sugeriu que também serviria o isolamento térmico macio para tubos. Ótima ideia. Obrigado. O ideal é deixar a banheira descansando para a cura completa por algumas semanas, mas eu estou ansioso, então coloco água depois de alguns dias. Começamos a tomar banho, tudo ótimo. Cerca de uma semana depois, surgiram algumas manchas visíveis, mas ao toque não estão molhadas e a água da banheira não vaza. Medi a queda do nível por uma semana. Caiu no máximo 2 centímetros, o que atribuo à evaporação natural. Na terceira temporada de uso, tudo continua ótimo, só que as manchas ficaram um pouco maiores. Mas eu acho que elas até dão um ar mais natural, sabe? Por dentro, eu não pintei a banheira nem cobri com mosaico, porque isso é um experimento. E eu continuo observando a superfície. Se você for repetir, recomendo fazer uma camada extra de concreto no fundo. A escada que eu coloco para sair deixa marcas. A vedação não foi comprometida com isso. Deixe seu joinha para cima. Inscreva-se no Canções de Yasha Kosiaka e siga a Ruta no VK, TikTok e Zen. Links na descrição.
Ative o sininho para receber notificações. Que haja paz no mundo. Obrigado.